importante para anunciar a cada um de vocês. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. O Atos do Espírito Santo, capítulo 1 de Atos. Versículo 1 ao versículo 4 diz assim, o doutor Lucas: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para ouvir a Tua palavra. Senhor, abre a porta da Tua palavra. Alcança a cada um nesta noite, no nome de Jesus, e manifesta-te, ó Deus, de uma maneira poderosa. Vai ao encontro de cada um, Senhor. Vai ao encontro desta pessoa que já faz tempo que não congrega, que não tem ânimo para ir à igreja. Espírito Santo, vai ao encontro dela, vai ao encontro dele nesta noite, por esta palavra, Senhor, trazendo um avivamento, trazendo um renovo, Senhor. Opera, Deus, um despertamento na tua igreja com esta palavra, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar, queridos? E abra o seu coração. Lucas diz assim, fiz o primeiro tratado. Qual foi o primeiro tratado? O Evangelho de Lucas. Então, ele fez o primeiro tratado, que ele está se referindo ao Evangelho de Lucas, ao Evangelho que ele escreveu. E agora o segundo tratado que ele escreve é Atos dos Apóstolos. Então ele escreve Atos dos Apóstolos. É interessante que ele diz assim, olha, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima. É interessante que a expressão de Lucas, de tudo o que Jesus fez no seu ministério terreno, os milagres, os sinais, as maravilhas, o próprio sacrifício na cruz do Calvário, Lucas diz que foi o começo. Todas as obras grandiosas que o Senhor fez, Lucas diz, aqui no texto, que foi apenas o começo. Cristo começou. Nós estamos no ano 2022, depois de Cristo. Então o Senhor, há 2022 anos atrás, ele iniciou uma obra. E Lucas diz, porque nós encontramos nos evangelhos, isso, está melhorando agora. Nós encontramos nos evangelhos obras grandiosas que o Senhor fez. E nós ficamos espantados com as grandiosidade dos atos e dos feitos do nosso Senhor. E Lucas diz que foi apenas o começo. Por que ele diz que foi apenas um começo? Porque o Senhor, ele iniciou apenas essa obra grandiosa e nos deu a incumbência de dar continuidade naquilo que ele começou. Você está entendendo? Diga amém. Então o Senhor nos deu a incumbência
de dar continuidade àquilo que ele iniciou há mais de 2000 anos atrás. Então isso significa que ele conta conosco, conta comigo, conta contigo, conta com todos aqueles que compõem a igreja eleita do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então ele nos deu a incumbência de dar continuidade daquilo que ele começou a fazer. Agora eu quero fazer você pensar, todos que me assistem, todos que estão aqui, como será que estamos nos comportando nesse tempo que sinaliza ser o tempo do fim? Ou você acha que este mundo tem ainda bastante chance? Ou você ainda imagina que esse mundo tem muitos anos ainda? As profecias se cumpriram, as profecias já se cumpriram, se cumprem dia após dia. Nós estamos no tempo do fim. Será que nós estamos ou nos atentamos para isso? Porque é necessário que todos nós nos atentemos todos os dias que nós estamos no tempo do fim. Glória a Deus. Estando no tempo do fim, presta atenção, tudo sinaliza que o tempo é o fim. E não há como negar que estamos no fim, pois as profecias anunciam isso. O arrebatamento da igreja está às portas. E nós que somos igreja, como está o nosso comportamento como embaixadores desse reino? Porque o Senhor nos deu uma ordem: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Presta atenção, o Senhor nos deu a ordem. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Jesus está dizendo assim: olha, ide por todo o mundo e dei continuidade àquilo que eu comecei. Como será que nós estamos nos comportando no tempo do fim, acerca do nosso compromisso como embaixadores de Cristo Jesus? Olhe para você, você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Será que Deus pode contar comigo como um embaixador dele? Como será que está o meu comportamento como embaixador de Cristo aqui na terra? Porque nós estamos no tempo do fim. E tem muitas pessoas que ainda se enganam achando que não, achando que Deus ainda vai esperar ele envelhecer ou ela envelhecer. Querido, presta atenção em todos os sinais. A natureza revela o fim. Você já percebeu como a natureza está revelando o fim? Todas as mudanças climáticas no globo terrestre, todos os dias, se você observar nos jornais, na internet, nós temos a ferramenta da internet, você pode ter informações ao vivo todos os dias, a qualquer hora e a qualquer momento. A natureza está anunciando o fim. Estão se esgotando muitas coisas na natureza. Isso significa que os sinais do fim estão aí. A política revela o tempo do fim. Você já parou para pensar o quanto que a política está revelando o tempo do fim? Se nós avaliarmos na Europa, lá na Europa, meu querido, já não há mais avivamento, já não tem mais espaço de culto. Olhe para mim aqui, nós estamos vivendo os sinais do fim. A política revela o tempo do fim. Cada vez mais os partidos políticos se revoltam. Eles estão revoltados contra os princípios da palavra de Deus. E todos os dias eles impõem novas fórmulas, novos modelos, que estamos cada vez mais sendo forçados, é uma apelação, forçados a aceitar os seus rudimentos e rebeliões contra o próprio Deus.
Nunca tivemos a possibilidade de imaginar e avaliar e viver na política o que nós estamos vivendo hoje. Baixa um pouquinho. Nunca tivemos. Porque a política, os partidos políticos, aqueles da esquerda, eles estão revoltados com a palavra de Deus. E eles vivem distorcendo, criando novos modelos e novas formas, e empurrando goela abaixo daqueles que não têm o conhecimento do Evangelho. Olha aqui para mim, você é a igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor ainda continua com compromisso firmado com a palavra de Deus. Quantos entendem isso? Levante a sua mão e diga amém. Glória a Deus. Eles estão revoltados com a palavra de Deus. Eles se rebelam todos os dias e querem nos forçar a nos rebelar. Olhe para mim aqui, capítulo 1 de Romanos, versículo 32, a palavra de Deus diz, olha, depois de trazer uma lista de abominações, impiedades e modernismos, depois de trazer uma lista de vários tipos de comportamentos humanos que não é de hoje que tem, capítulo 1 de Romanos revela, depois de Deus falar todos aqueles tipos de comportamentos e modelos que Deus odeia, o texto diz assim, são dignos de condenação todos aqueles que praticam tais atos, mas não somente isso, mas também todos aqueles que consentem os que praticam. Olhe para mim aqui, eu e você que somos igreja, nunca jamais aceitaremos aquilo que é abominação para a palavra de Deus. Eu não posso me dobrar como homem de Deus, como arauto de Deus aqui na terra. A igreja de Jesus Cristo, ela continua avante, caminhando e confiante nos princípios que a palavra de Deus nos ensina. Mas o mundo está revoltado, a política está revoltada, todas as esferas estão revoltados, querendo empurrar goela abaixo os modelos e modinhas e modos que eles estão forçando a cada dia. Eles querem que todos nós nos rebelemos contra Deus juntos com Ele. Você abre o seu olho, meu irmão. Enquanto você está diante de uma televisão, assistindo coisa que é abominável, a palavra de Deus diz que é maldito aquele que coloca essas abominações diante dos seus olhos. Aonde estamos nós? Eu preciso continuar pregando a palavra de Deus. Eu quero ir para a glória. Quantos querem ir para o céu? Diga, levante a sua mão. Diga glórias ao nome bendito de Jesus. Eu não posso me tornar igual ao mundo. A Bíblia, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12 que nós temos que viver dia após dia e sermos transformados pela renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus. Não é pelo sistema maligno do mundo, mas é pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que moldar a minha vida. Eu não posso, como homem de Deus, como igreja do Senhor, me permitir ser moldado pelo sistema, porque o tempo é do fim. Aleluia. O tempo está no fim. A política revela o tempo do fim. A esfera social revelam o tempo do fim. A esfera social revela o fim. Presta atenção. As pessoas, em um processo repetitivo, estão aceitando coisas que antes não aceitavam. Por um processo repetitivo, as pessoas estão aceitando coisas que antes não aceitavam. Tudo que se repete se torna normal e aceitável. Nós precisamos nos posicionar sobre isso. Você sabia que tudo, absolutamente tudo, o que se repete se torna normal? Vou dar um exemplo para você. Lembra quando o WhatsApp mudou? O WhatsApp acelerou a voz? Era engraçado, eu não aguentava de rir com aquele negócio. Você acelerava a voz, a pessoa... Você rachava de rir. Hoje ninguém dá risada mais. É normal. Se tornou
normal. Tudo que se repete se torna normal. Seja abominação, seja coisa boa. Se repetiu, se torna normal. O mundo, o sistema maligno está repetidamente martelando na mente das pessoas. E as sagradas escrituras revelam que o tempo é do fim. O arrebatamento está próximo. O arrebatamento está perto de acontecer. E você que acredita na palavra de Deus, eu e você precisamos estar atentos. A esfera espiritual revela o fim. Você já parou para pensar o quanto que a esfera espiritual está revelando o fim? Jesus disse assim: olha, nos últimos dias o amor de muito vai crescer. É isso que Jesus disse? Nos últimos tempos o amor vai aumentar, vai avolumar, as pessoas vão chorar para ir para a igreja. Jesus falou isso. Olha, quando o tempo estiver quase no fim, as pessoas vão amar tanto a igreja que elas vão chorando, tudo correndo, encher as igrejas. É isso que Jesus falou? Não. Jesus disse: olha, no tempo do fim, o amor de muitos se esfriará. Quando o amor se esfria, segura aí na cadeira, porque eu tenho palavra de Deus para você. A esfera espiritual revela o fim. Cada vez mais pessoas deixam de congregar. Cada vez mais pessoas deixam de jejuar. Cada vez mais pessoas deixam de orar. Cada vez mais pessoas deixam de estudar a palavra de Deus. Em um estágio de mornidão, tomou conta de muitas pessoas. Preste atenção aqui. E Jesus anuncia que no tempo do fim essas coisas iriam acontecer. Então olhe para mim, nada é surpresa para você e eu que estudamos a palavra de Deus. Eu não posso me assustar se o meu vizinho lá que antes fazia menção do nome do Senhor e agora ele não quer mais saber de Deus, até espragueja do Senhor. Sabe o que é isso? Olhe para o céu, Jesus Cristo está voltando, a noiva do Cordeiro será arrebatada. Levante a sua mão e dê glória se você está entendendo esta palavra. A noiva será arrebatada, o encontro com o noivo está perto. Nós estamos vivendo no fim, aleluia. E a esfera espiritual denuncia que é o fim. No fim, Jesus disse: olha, as igrejas vão ficar abarrotadas de pessoas. É isso? Não. Na grande tribulação, sim. Elas vão encher as igrejas, mas não terá pastor para pregar. Elas vão encher as igrejas, mas vão ficar pregando entre elas mesmo e sendo perseguido pelo exército do anticristo, que vai fechar as igrejas, matar um por um, e não vão conseguir morrer, porque a morte, diz a palavra de Deus, que será presa por um tempo, para que eles sofram, porque desprezaram a palavra de Deus. A esfera espiritual anuncia o tempo do fim. E no tempo do fim, as pessoas cada vez mais vão deixar de congregar, de jejuar, de orar, de estudar a palavra, vão entrar em um estágio de mornidão. Muitos estão adormecidos, afastados, desviados e desengrejados. Sabe o que é isso? Eles não estão entendendo o que de fato está acontecendo. Estamos no fim, mas muitos perderam o rumo, estão totalmente perdidos, sem entender que a igreja, o papel da igreja é de dar continuidade àquilo que Cristo começou há mais de 2000 anos atrás. O papel da igreja não é se envolver com este mundo e ficar preso aos seus rudimentos, não. O papel da igreja é ir por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer e não for batizado vai para o inferno. Olhe para mim aqui, por favor. Você que me ouve, que está dentro de casa e não sai, não quer saber de congregar, você
entrou num estágio de mornidão espiritual. E Deus está me usando nesta noite para falar com você. O tempo do fim chegou. E nós temos a obrigação diante do Senhor de anunciar o Evangelho, de dar continuidade ao que Cristo começou. A igreja espiritual, olhe para mim aqui, a igreja espiritual, a igreja do arrebatamento, ela visualiza a igreja numa outra ótica, porque ela tem Cristo como o Senhor da igreja, ela tem Cristo como o dono da igreja, ela tem Cristo como cabeça do corpo espiritual que é a igreja. Ela tem Cristo como seu comandante, aquele que comanda a igreja eleita. Ela tem Cristo como noivo, o noivo da igreja. Nós não somos desse mundo. Apenas estamos aqui por um propósito divino. E a nossa função não é ficarmos enrolados com o mundo. Não. Cristo espera de mim e de você que façamos a obra. Ah, pastor Luciano, mas levantou um monte de situações. Estamos sendo vítimas e não herdeiros da promessa eterna. Olhe para mim aqui, você é vítima do sistema ou você é herdeiro de uma promessa eterna? Porque se eu sou herdeiro de uma promessa eterna, eu vou me comportar como alguém que é participante desse reino. Agora, se eu sou vítima, eu vou ficar em casa, enclausulado, encurralado, num buraco, numa caverna. Uma palavra vai me derrubar, uma cara feia vai me deixar longe da igreja, porque eu não sou igreja, eu sou vítima. O que nós somos? Somos vítimas ou somos igreja? As vítimas da sistêmica. Preste atenção, você que me ouve de casa. As vítimas da sistêmica. Somos as vítimas da sistêmica. O que é isso, pastor? O sistema religioso, que é o principal sujeito aqui. O sistema religioso já cometeu muitos erros e continuam cometendo muitos erros, porque são administrados por pessoas. E tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Presta atenção. O sistema religioso já fizeram muitas vítimas e ainda estão cometendo muitos erros, fazendo vítimas de homens e mulheres de Deus que de fato foram escolhidos por Deus, mas pararam se tornando vítimas e não herdeiros. Se você fizer uma investigação, você vai encontrar homens e mulheres capacitados, gabaritados por Deus, cheio de graça do Senhor, que já não fazem mais nada, já não arde mais no seu coração o desejo de servir a Deus, porque são vítimas de um sistema, o sistema que de fato não é igreja. Presta atenção, o sistema não é igreja. Ei, olhe para mim, o sistema não é igreja, o sistema de fato não é igreja, é apenas uma instituição puramente humana, com uma dogmática denominacionalista de homens que não representam a igreja eleita. Eles fazem vítimas, estão fazendo vítimas e vão continuar fazendo vítimas. Nós precisamos dar um alerta, pois muitas pessoas estão presas ao denominacionalismo. Muitas pessoas estão presas ao denominacionalismo, presos a modelos de igrejas e pensam que estão agradando ao Senhor por seguir a rudimentos humanos, achando que estão seguindo a sã doutrina e nem se importam de conhecer de fato a sã doutrina. São vítimas e vão continuar sendo vítimas.
E sabe qual é o resultado dessa dogmática, dessa sistemática, desse cenário, dessa sistêmica de matadores de homens e mulheres de Deus? Olhe para mim, por favor. Deixa eu pregar para você. O resultado é: muitos estão escandalizados. Muitos estão escandalizados. Escandalizados com mau exemplos de pastores donos de si mesmos, que escandalizam com desvios de caráter, trazendo heresias, invenções desnecessárias, escandalizando o evangelho de Jesus Cristo. Mas quem é igreja? O Espírito Santo fala o coração. Quem é a igreja? O Espírito de Deus se compete de avivar a sua vida. Receba de Deus aí em nome de Jesus e levante a sua cabeça. Você é de fato alguém que Deus escolheu para fazer a diferença no meio desse sistema maligno que fazem vítimas de homens e mulheres de Deus. E eles ficam presos, apegados. O cara não consegue sair da dogmática e da sistemática. Ele não consegue sair do denominacionalismo. Não é porque é aqui, porque vai lá, meu irmão, rudimentos de homens, prisões de homens. Cristo chamou você, igreja eleita do Senhor, para pregar o evangelho, para anunciar a vinda de Cristo Jesus, para dizer: olha, Jesus Cristo está voltando. A igreja de Cristo ora, ela jejua, ela lê a palavra, ela congrega, ela tem poder de Deus. Por isso muitos pararam e não conseguiram retornar até hoje, porque estão presos a uma dogmática, estão presos a um denominacionalismo. O cara faz de tudo para não perder a carteirinha dele, mas ele não sai da caverna. Ele não presta para nada. Ele é um imprestável, mas ele não sai da dogmática. Ele não sai do denominacionalismo. Covardes, Cristo Jesus te deu talento. Deixa de ser covarde, porque quem vai cobrar de você não é a sistemática, não é o denominacionalismo, mas é aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que me chamou para anunciar o evangelho, aquele que chamou a igreja e vocacionou a igreja para dar continuidade àquilo que ele começou há mais de 2000 anos atrás. E muitos estão apegados a uma credencial. Ah, eu sou pastor fulano. E você faz o quê? O cara come, dorme, bebe e vai crescendo, crescendo para o lado e não faz absolutamente nada. Nenhum devocional ele não faz. Ainda critica quem faz devocional todos os dias, incentivando o crente nas redes sociais. É uma língua do inferno. Preste atenção aqui, eu estou pregando para vocês e para milhares de pessoas que vão ter acesso a esse vídeo. Pode compartilhar. Tem muitos paralisados pelo sistema, mas não saem, não abrem mão, são covardes, têm medo, não acreditam na unção dos céus e na graça do Senhor que está sobre a igreja. Levante a sua mão e dê glória. Adore ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. A mornidão do fim. O que acontece com a mornidão do fim? A mornidão do fim, nos tornamos vítimas para sermos paralisados. Sabe para que serve essa dogmática? Sabe para que serve esse denominacionalismo? Sabe para que serve os rudimentos humanos? Para paralisar. Paralisar você. Preste atenção aqui em mim. Eu não vou conseguir ter tempo por aquilo que não me arde mais o coração. Eu vou repetir para você ouvir. Eu não vou conseguir tempo por aquilo que não me arde mais o coração. Quando me arde o coração, eu arrumo tempo.
E carabasturi candahara. Quando me arde o coração, eu consigo arrumar tempo. Quando deixa de arder o coração, não tenho mais tempo para fazer a obra de Deus, porque já não me arde mais o coração. Se não arde mais o coração, não vou mais depositar esforços. Se não arde mais o coração, não vou mais depositar ofertas. Se não arde mais o coração, eu não vou mais depositar dízimos. Se não arde mais o coração, eu não vou mais depositar trabalho. Se não arde mais o coração, eu não vou depositar mais empenho, porque essas coisas só irão funcionar em mim se o meu coração estiver ardendo pela palavra, ardendo pelos céus, almejando os céus. Eu abro mão de qualquer coisa, mas eu quero estar na glória com o Senhor. Receba essa palavra, abra a tua boca e adore. Receba um renovo de Deus sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. A falta do ardor no coração implicará no esfriamento e paralisia. O camarada vai esfriar e vai ficar paralisado, porque o coração não arde mais. O motivo, qual foi o motivo, pastor Luciano? Preste atenção aqui, deixa eu pregar para você. O motivo foram escandalizados. E os escândalos vieram dos erros de pessoas, de circunstâncias, ou do próprio sistema religioso, da sistêmica do denominacionalismo. O motivo do escândalo foi isso. Mas olhe para mim aqui, o que a igreja do Senhor tem a ver com isso? Cristo nos deu uma ordem. Se tem uma muralha na sua frente te impedindo, suba ela. Deus vai te dar graça para você subir, avançar essa muralha, passar por cima dela, cheio da graça e da unção de Deus, porque o Senhor conhece o meu coração e o seu, porque ainda arde a chama do Evangelho de Cristo Jesus. Eu não vou me calar. Eu vou encontrar um meio, uma forma, uma maneira de continuar pregando o Evangelho. Ah, meu Deus, tentaram me calar. Deus me deu a internet e eu prego o Evangelho todo dia. Todo dia eu prego o Evangelho. Ah, tentaram parar o pastor Luciano. Deus abriu uma porta infinita, uma porta que eu possa alcançar pessoas. A minha voz pode alcançar pessoas. É por isso que eu tenho que honrar aquilo que Deus colocou na minha mão. E você parou porque o sistema te disse que você tem que parar. E você parou porque a sistêmica, porque você foi decepcionado por alguém que não tem compromisso com Deus igual você, e te fez uma grande decepção. Porque nem todo mundo tem o mesmo compromisso que você. Isso é normal. E quem não tem o mesmo compromisso como você tem, vai decepcionar. Mas Jesus conta com você. Você pode dizer amém? Jesus conta com você. Abra os olhos, pois isso é maligno, para apagar a chama do verdadeiro cristão que está aí dentro de você. Quando deixa de arder no coração, perdemos a essência espiritual para sermos vítimas em um processo agonizante. Por que agonizante, pastor? Porque enquanto a morte não chega, a pessoa, a vítima, agoniza com remorso na alma, um remorso profundo na alma, porque não deu ouvido à voz da sua vocação. Enquanto a morte não chega, o camarada que foi vocacionado à igreja, que está vitimada, que está aprisionada
em um processo agonizante, ela fica lá agonizando, lembrando que Deus te deu, lembrando que Deus te capacitou, lembrando que Deus abriu a porta, lembrando que Deus te deu possibilidade, lembrando que Deus te deu todos os meios e as formas, lembrando que você ainda acordou, está vivo, porque a mão do Senhor está sobre você. Então você vai agonizar por conta disso, vai agonizar até morrer. Tem muitos que estão agonizando e já estão perto da morte, porque foram vítimas, se deixaram, se permitiram. Não daremos prioridade àquilo que não consome a nossa mente. Presta atenção aqui nisso aqui. Jamais eu vou dar prioridade àquilo que não consome a minha mente. Aquilo que consome a minha mente, isso eu dou prioridade. Eu não consigo esquecer. É de manhã, meio-dia, de noite, eu penso, calculo, imagino, me envolvo, faço, atuo, porque isso consome a minha mente. O que é que está consumindo a sua mente, pelo amor de Deus? Se o Evangelho consome a sua mente, se a palavra de Deus consome a sua mente, você vai estar envolvido com Deus 24 horas por dia. Se é o Evangelho que consome a tua mente, você vai ficar envolvido o tempo todo. Glórias ao nome bendito de Jesus. Nós vamos ficar incomodados. Nós vamos nos preparar para o fim, porque o Evangelho consome a minha mente. Se o Evangelho consome a minha mente, eu vou me preparar para o arrebatamento todos os dias. Se o Evangelho consome, se a palavra de Deus é o que consome a minha mente, eu acordo todos os dias pela manhã, imaginando que o arrebatamento pode ser hoje. Se o Evangelho está consumindo a minha mente, eu não consigo esquecer do meu compromisso no altar, e eu vou fazer da melhor maneira possível, porque isso é o que consome a minha mente. Eu não vou dar prioridade àquilo que não consome a minha mente. Eu só consigo dar prioridade àquilo que de fato consome a minha mente, está impregnado na minha mente, aí eu dou prioridade a isso. Ou se está impregnado na sua mente, é porque você está dando prioridade. Se a minha vida está de fato no altar com temor, à espera do arrebatamento, essa expectativa vai consumir a minha mente todos os dias. Nada mais deve ser mais importante do que isso. Essas coisas consomem a mente daquele que de fato tem uma expectativa na glória eterna com Cristo. Aleluia. Esse negócio de dizer que crente, cuja mente está impregnada com a palavra, fica sentado na frente de uma televisão assistindo Big Brother e novela, sua mente não está impregnada com o Evangelho. Porque senão você não teria tempo para essas coisas. Vítimas. Uma igreja vítima de um sistema, eu estou pregando num contexto geral. Crentes vítimas de um sistema e vão se esfriando cada vez mais. Nós temos que ser igreja. Ei, olhe para você. Nós temos que ser igreja. Não obedeça os partidos da esquerda, não. Obedeça a Cristo Jesus, que te vocacionou e te chamou para a glória. Levante a sua mão e glorifique a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, quando foi forçado pelo sistema, Pedro diz: olha, o que me importa é fazer a vontade de Deus, unicamente a vontade de Deus, é a vontade de Deus que está impregnado na minha mente. Eu não tenho compromisso com a sistêmica, tenho compromisso com Deus. Temos que ser igreja.
para entendermos as coisas espirituais. Preste atenção nisso aqui. Nunca entenderemos o que não foi revelado ao nosso espírito pelo Espírito de Deus. Nunca iremos entender se o Espírito de Deus não revelar ao seu Espírito. Sabe por que alguns, ou muitos, nós estamos no fim, é muitos, é a maioria. Sabe por que a maioria não entendeu? Porque o Espírito de Deus não consegue revelar ao seu Espírito. Porque o Espírito de Deus é o que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se você ainda não está convencido disso, é porque o Espírito de Deus não tem tido acesso ao teu espírito para te convencer que nós estamos no fim. A igreja vai ser arrebatada. Este mundo vai viver as misérias da grande tribulação. Nunca entenderemos o que não foi revelado em nosso espírito. Por isso muitos andam perdidos, buscando revelações. Já viu que tem pessoas que vivem perdidas, buscando revelações, correndo atrás da bênção, desorientadas, procurando fórmulas secretas de 7 dias de oração, ao invés de uma vida inteira de compromisso com Deus? Nós estamos vivendo uma época assim. Eu vou ali atrás da minha bênção. Eu vou porque fulano revela. Tem gente que me liga, pessoas que acompanham no YouTube: pastor, o senhor tem uma revelação para mim aí? Eu falei: você ouviu a palavra? Ouvi, então Deus já falou contigo. Pessoas estão perdidas, totalmente perdidas, desorientadas, porque na mente delas está cheio de novelas, Big Brother, seriados e mais seriados, coisa do inferno que paralisa a vida espiritual do crente. Como que o Espírito de Deus vai ter acesso ao meu espírito se minha vida está abarrotada de um monte de coisas que impede Deus agir? Estamos no fim. Esses crentes vão ficar. A igreja eleita vai subir. Quem é a igreja? Levante a mão e dê glória. A igreja eleita vai subir. Aleluia. Glória a Deus. Muitos procuram apenas mentoria dos pastores da liderança espiritual. Procuram apenas mentorias, porque não querem compromisso no altar. Muitos estão procurando mentoria. Pastor, você pode vir aqui na minha casa? Nada contra, eu faço isso com muito amor. Mas você tem que ter compromisso com Deus, compromisso no altar. Muitos querem ter mentoria, mas não tem nenhum compromisso no altar. O cara não vai na igreja, mas ele quer mentoria. Ele quer que alguém ore por ele todos os dias. Ele quer que alguém, ele entra na live do padre fulano, na live do pastor fulano, na live da irmã Canela de Fogo fulana, na live do missionário não sei o que é revelação, é mistério do céu, mas ele quer só mentoria. Você olha para ele e fala: o que você faz na igreja? Eu vou de vez em quando. É? Então você não tem compromisso no altar. Cristo está voltando. Aleluia. Essas pessoas são fracos, levados a qualquer vento de doutrina, não são capazes de dar a vida em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Não são capazes de dar a vida em prol do Evangelho. Você tem coragem de dar a sua vida, entregar a sua vida pelo Evangelho? O que é esse negócio de dar a vida pelo Evangelho? Meu irmão, isso fala de prioridade. E Cristo priorizou o reino de Deus. Observe que Lucas, no seu segundo tratado, ele descrevendo as obras que Jesus fez, ele fala que Cristo voltou e ficou 40 dias falando acerca do reino de Deus.
falando acerca do reino de Deus. Era Jesus que estava interessado em falar, e eram os discípulos que estavam interessados em aprender. Mas se você não vem ao altar, como que você vai sentir essa comunhão? Porque nós sentimos a comunhão quando nós cercamos a mesa do Senhor e compartilhamos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Somos igreja não é porque o denominacionalismo disse que nós somos igreja. Não, nós somos igreja porque o Espírito de Deus testifica em meu espírito que eu fui escolhido por Deus, que você foi escolhida por Deus. Levante a sua mão e adore. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi por uma credencial do denominacionalismo, não. Foi o Espírito de Deus que selou você para o dia da redenção. Bendito seja o Senhor. Quantos aqui foram selados? Levante a mão e adore ao Senhor que fala contigo nesta noite. Glórias ao nome do Senhor. Temos dificuldade de entender, porque não foi revelado ao coração pelo Espírito de Deus. Escute isso aqui: jamais iremos chorar por aquilo que não estamos apaixonados. Você já viu como é que é um camarada apaixonado? Ou uma mulher apaixonada? Calcule aí. Camarada anda quilômetros, camarada faz um monte de coisas para demonstrar o seu amor, não é isso? Até enfrenta o pai e a mãe, e o pai é bravo, porque está apaixonado, porque a paixão força isso. Na igreja é assim. Escute isso aqui: jamais iremos chorar por aquilo que não estamos apaixonados. Se eu choro e estou comovido, é porque estou apaixonado. Eu amo a igreja, por isso choro e vivo comovido pelo Espírito para viver no altar, cercando a mesa do Senhor. Eu amo a palavra de Deus e vivo comovido ao ver as misérias e a destruição do mundo em um mar de lodo, achando que está tudo bem, onde milhões de pessoas estão indo para a condenação eterna. A igreja não se acomoda neste cenário caótico. Ela chora, ela geme todos os dias, porque ela é apaixonada pelos céus. E jamais a igreja vai abrir a mão de querer estar com Cristo. A igreja ama congregar, porque ama viver em comunhão com os irmãos, e isso é um princípio bíblico. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O camarada não consegue participar de um culto. Como que você tem união mesmo, crente? Você que me ouve e só participa nas lives, como que você tem comunhão? Me explica aí. Pastor, é ruim ouvir a palavra pela live? Não é isso que eu estou dizendo, crente. Você tem que ter um pastor ministrando sobre a tua vida, participando com você. E você participando no altar. Foi Jesus que estabeleceu a igreja. Não é uma instituição humana, é uma instituição espiritual. Aleluia. Inaugurada no dia de Pentecostes por Cristo Jesus, nosso Senhor, o cabeça da igreja, o dono da igreja. Adore ao Senhor se você reconhece isso. Eu vou finalizar. Nós nunca trabalharemos honestamente por aquilo que não acreditamos. Sabe por que você não trabalha? Sabe por que você não se envolve? Porque você não acredita.
Porque se você acreditasse, você iria ultrapassar barreiras, enfrentar lutas e tribulações, mas iria fazer a obra de Deus. Se eu trazer para vocês aqui a igreja primitiva, o Coliseu Romano, as perseguições, as cruzadas, a igreja viveu mais de 1000 anos de perseguição, a igreja primitiva, e ela continuou existindo. Porque nós nunca, presta atenção aqui, olhe para mim, nunca trabalharemos honestamente. Sabe o que é trabalhar honestamente? Nós nunca trabalharemos honestamente por aquilo que não acreditamos. Eu não acredito, então eu fico com o pé atrás, olhando de cima a baixo, como os fariseus faziam com Jesus. Jesus estava ali, a essência do poder de Deus, anunciando a palavra, e eles olhando Jesus de cima a baixo, não acreditavam em Jesus. Até hoje os judeus não acreditaram que Cristo era o Messias. Até hoje os judeus aguardam o Messias, e as Sagradas Escrituras diz que Deus preparou para eles uma tribulação, uma grande tribulação de 7 anos. Porque Deus sempre vai retribuir de alguma maneira. Preste atenção, eu estou terminando. Nós nunca trabalharemos honestamente por aquilo que não acreditamos. Se acreditamos, iremos se aplicar daquilo. Muitos estão trabalhando em prol da denominação de homens e não vive o verdadeiro sentido do Evangelho. A igreja verdadeira, ela trabalha em prol do reino de Deus, onde Cristo é o Senhor e é quem comanda, é o cabeça, é aquele que dá a recompensa a cada um, aquele que dá ou que dará a boa medida, recalcada e sacudida, a cada um que trabalha honestamente porque ama o Evangelho, porque acredita no Evangelho. Jamais nós iremos trabalhar honestamente por aquilo que não acreditamos. E o problema da maioria é, não acredita, por isso não se entrega por inteiro. Finalizando, 2 Pedro 3, versículo 3 e 4 diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, quando é? Diga últimos dias. Nos últimos dias, 2 Pedro 3, 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Jesus vai vir nada. Isso é conversa. A palavra de Deus diz que nos últimos dias surgiriam escarnecedores para dizer que a palavra de Deus é uma farsa, para dizer que nós vamos criar novos modelos de família, que nós vamos criar novas formas de se viver, de ser feliz.